O sol tá dourado, como eu costumo dizer, tá aquele clima perfeito. Quando o sol tá gostoso, douradinho, o dia tá fresco, clima de primavera. Sol azul, pra galera da minha idade mais ou menos aí, faz a gente lembrar da época que a gente soltava pipa. Esses dias assim, ventinho bem gostoso, meio fresquinho, bem ensolarado. Era só passar um cerol na linha e soltar a nossa pipa. Papagaio na minha época. Mas eu olho ao redor, ninguém. Tem ninguém nas ruas. E não importa onde você estiver no planeta hoje, você sabe por quê. Nós estamos enfrentando uma das maiores calamidades que a gente já enfrentou na nossa geração e pela história em muitas gerações, que é o coronavírus, que vem adoecendo multidões e matando também multidões, espalhando de país em país, cidade em cidade, alcançando. A gente vem ouvindo falar que tem alcançado mais os idosos, mas dependendo da população, dependendo da situação financeira, das condições hospitalares, está matando do novo até o velho. E a comunidade de Jesus, o povo nascido em Cristo, está com uma preocupação real, porque está proibido as reuniões, dependendo da cidade, mais de 10 pessoas, mais de 50 pessoas. E mesmo se não tivesse proibido as reuniões, a gente poderia se reunir, mas a gente não poderia pegar na mão, dar um abraço. Na verdade, a gente precisaria ficar mais ou menos 1 metro, 3 pés de distância. E aí está a grande preocupação, o que fazer, porque durante a semana um susto atrás do outro, as portas fechando, não podendo trabalhar, dependência financeira da maioria de nós é a mesma, precisamos trabalhar todos os dias para manter nossa família, enfim, caótico. A gente sabe que a palavra diz que nos últimos dias essas coisas iam acontecer, e eu não sou mais um daqueles crentes que estou usando isso para falar chegou os últimos dias, porque fome, pestilência, doença, pai contra filho, filho contra pai, guerras, terremotos, isso sempre teve desde o início. O diferencial agora é que a ciência aumentou, é o único sinal que é diferencial para mim na palavra, é que nos últimos dias a ciência aumentaria. E nós chegamos nesse tempo agora. Então, a noiva está preocupada porque a gente não pode se reunir. Os prédios estão fechados. E se palavras pela internet resolvessem, a igreja já estava pronta para o Cordeiro voltar. E eu tenho quase certeza que você está de acordo comigo que ela não está pronta para ele voltar. Então, eu queria aproveitar esse momento aqui para conversar com você sobre algo que está escrito em Tiago, que deixa a gente bem confuso quando ele fala: alegrai-vos quando passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé, lembra disso, a provação da vossa fé, a luta é contra a sua certeza de que Deus é e está em controle. A provação da sua fé traz perseverança, te dá estabilidade, você não para. Essa perseverança, depois de trabalhada, de ter um trabalho completo, ela traz uma completidão, ela traz uma virtude que a gente chama de integridade. A gente começa a ficar pronto de dentro para fora. E aí Tiago continua ensinando e ele chega num ponto onde ele fala assim: mas ouvir a palavra, ler a palavra, assistir esses vídeos no YouTube, participar nas comunhões nos domingos, onde a palavra é ministrada, bate-papo sobre a palavra, reunião bíblica, ensino bíblico,
Isso tudo é maravilhoso e parece até um espelho, que quando a gente olha no espelho a gente se enxerga. Todas as vezes que a palavra é ministrada em nós ou a gente se mergulha na palavra, a gente começa a se perceber como Deus quer que a gente se perceba. A gente começa a se ver como filho, como salvo, transformado, guardado, redento, chamados. Só que ele fala que quando a gente ouve a palavra e se coloca na frente do espelho e não a pratica, a gente se torna como aquele que, ao terminar de se ver no espelho, coloca o espelho no chão, em algum lugar, e saindo da frente do espelho, logo se esquece de como a sua aparência é. Ele está falando que tudo isso que a noiva costumou fazer nesses últimos séculos, todo esse estudo da palavra, todos esses vídeos que eu estou fazendo agora, toda essa estrutura evangélica que nós criamos para nós, se não praticada, é maravilhosa no momento, traz esse êxtase, essa fé, enquanto a semente está sendo depositada. Mas assim que a gente sai da frente, assim que a gente termina de ouvir ou ler, se a gente não colocar em prática o mandamento do Senhor Jesus, a gente logo se esquece de quem a gente é. E esse é o seu problema, não é? Porque é o meu. O problema de conhecer quase tudo, entender grandes coisas, e cada vez mais a gente vai conhecendo novos mestres na palavra, homens e mulheres que têm revelação, que o Espírito dá facilidade de compartilhar as coisas de forma que pessoas como eu e você entendamos os mistérios que estavam escondidos desde a fundação do mundo e agora tem sido revelado aos profetas, a esses homens e mulheres que buscam de Deus para ensinamento da igreja, da noiva. Mas se a gente não praticar, e eu logo vou falar sobre a prática, se a gente não praticar o evangelho, a gente se torna esses ouvintes contínuos, esses leitores eternos, que não sabe quem é no dia a dia. Lê, ouve, participa dos ensinamentos, mas no dia a dia somos vítimas do medo, da preocupação, do desespero, da doença do século, né? Que é a preocupação contínua. A gente dá nomes diferentes, gera depressão, ansiedade, está matando, problema de coração, pressão alta. Tudo porque somos ouvintes contínuos e não praticantes da palavra. E ele termina aquela passagem explicando exatamente qual a prática. Ele fala que aquele que pensa que é religioso, mas que não cuida do órfão, da viúva, do necessitado e se mantém puro nesse mundo, lembra? Ele está falando não pecador não, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados e é pelo sangue do Cordeiro que nós somos lavados, fomos perdoados, porque Ele morreu, pagou o preço. Mas do mesmo jeito que no Velho Testamento o pessoal ficava impuro com coisas normais do dia a dia. A mulher menstruava, ela se tornava impura. Se a gente encostasse no morto, a gente ficava impuro. Ele está falando, aquele que se cuida em purificar-se pela palavra, que nós somos lavados pela palavra, mas que pratica a vontade do Senhor Jesus. E a prática é essa. Um dia perguntaram ao Senhor Jesus qual é o maior mandamento. Ele falou, o maior mandamento é esse. Ouve, ó Israel, o seu Deus é um só. Ama o seu Deus de todo o seu coração, de todos os seus sentimentos, de toda a sua alma, né? De todo o seu entendimento, com toda a sua força. Ele fala, e tem um outro que é igual a esse. Ama o seu próximo como a ti mesmo. Cumprindo esse mandamento, cumpriu-se toda a Bíblia. Cuidar de quem precisa é o nosso chamado. Se você quer começar a saber quem você é, viver uma vida
sabendo, entendendo, não só no domingo quando você ouve, ou não só na hora que você está ouvindo um vídeo, ouvindo um audiobook, ou ouvindo um podcast, ou quando alguém está compartilhando, ou quando você está lendo a palavra. Você quer começar a ter uma vida onde você deita e levanta sabendo quem você é? O remédio é praticar a obra do bom samaritano. Não importa se você é um pastor, né? Porque na situação do necessitado passou perto dele um pastor da época, passou os levitas da época, os louvadores. A gente podia aglomerar toda a igreja que a gente tem hoje como instituição, presbíteros e diáconos, ensinadores e profetas. Passou o pessoal que entendia da palavra, conhecia os mandamentos, mas no meio passou um praticante, e o praticante fez a diferença, além de cuidar do necessitado. E lembra que o necessitado é aquele que não pode fazer por si próprio. Ele não está mandando a gente ir ajudar aquela pessoa que está com 20, 30, 40 anos e não quer trabalhar. Na verdade, a palavra diz que aquele que não trabalha, que não coma. Mas o necessitado, o órfão, aquele que não consegue prover por ele mesmo, o idoso, olha ao seu redor hoje. Coronavírus é a melhor bênção de Deus para a noiva. Não para os que estão adoecendo, mas para você e eu acordarmos desse sono. Lembra daquela parábola que quando o noivo estiver prestes para voltar, a noiva ia estar dormindo? Tem 5 sábias, 5 tolas, mas todas 10 estariam adormecidas. Ia ter um grito antes do noivo voltar. As 10 iam acordar, ia ter 5 que ia estar preparada, porque tinha óleo na botija. E você está pensando que o óleo é seu gastar de tempo na palavra, o que desce a unção de Deus, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito. Essa unção do Espírito que a gente tem buscado é amor pelo próximo, é a prática da palavra, é dar uma túnica se você tiver 2, é distribuir o que você come com quem não tem o que comer. Afinal, no dia que o nosso Senhor for dividir, separar bodes de ovelhas, é isso aqui que ele vai falar. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu tive nu, me vestiram. Eu estava doente e vocês me visitaram. Eu estava preso, vocês me visitaram. E a pergunta feita é: quando que a gente fez isso? Ele fala: quando fizeste a qualquer um dos pequeninos. Não está falando de criança, não. Qualquer um que tiver em necessidade. Qualquer um que não consegue resolver a vida por si próprio. Um aleijado, uma pessoa com deficiência física, em qualquer circunstância psicológica, os idosos, as crianças. Falando, qualquer hora que você serviu um deles, você serviu a mim. E vocês que não fizeram, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Ele repete a mesma história, só que agora em parâmetro negativo. Eu nem conheço vocês. Então, noiva, e a noiva, eu tô falando, eu tô me vendo aqui no vídeo, a gente com essa tecnologia nova, a gente fala com você, se vendo e se ouvindo. É um novo tempo. O convite é falar com o Senhor agora: Senhor, começa algo novo em mim hoje. É terrível a destruição que vem sobre a terra, mas quando tinha uma grande trevas, brilhou uma forte luz. Nós somos a luz do mundo e o Senhor não ilumina a luz para ficar escondida. Não é hora de ter contato com ninguém físico, não é hora de gastar tempo juntinho, abraçando ninguém, mas é hora de acordar. E a pergunta é hoje: o que eu vou fazer hoje para o espelho do Evangelho ficar firmado na minha face? Eu quero continuamente saber quem eu sou. Chega de depender de pregação para eu me lembrar de quem eu sou. Chega de viver uma vida derrotada e vítima a semana inteira para ouvir uma palavra no sábado ou num domingo e ressuscitar a minha fé, e durante aquele pouquinho de tempo eu vou lembrar quem eu sou. Chega. O Senhor me deu o antídoto, é cuidar das pessoas, cuidar do seu próximo. Tem ninguém aí não, na sua casa da direita, na sua casa da esquerda, precisando de alguma coisa que você possa fazer hoje? Tem não?
tem ninguém precisando, não tem nenhum dos seus vizinhos com alguém dentro de casa deficiente, não. Tem nenhum dos seus vizinhos que tem um velho dentro de casa que está precisando de cuidado, não. Não tem nenhum orfanato perto da sua casa. Está faltando necessitado no planeta, é isso, noiva? Não é isso, não. É porque o diabo cegou o entendimento dos homens para que não vejam o poder do Evangelho. Um beijo. Eu ainda não amo vocês. Eu tô querendo amar. Meu nome é Flávio Lopes. A gente vai se ver mais. Abraço, paz e graça.